Aí. Oh, beleza. Beleza, beleza. Aí, ó. Essa live aqui eu vou fazer pra ajudar aí, pra tentar ajudar aí algumas pessoas, né? Se puder ajudar uma pessoa pra mim, já tá valendo. E eu falei que eu ia fazer uma live, né, na quinta-feira, sobre como tornar seu trabalho irresistível para o cliente. E, e eu falei que eu ia mostrar 3 pilares, né, para você construir essa imagem para atrair o cliente, para conquistar clientes. Mas não é conquistar clientes que já são seu, é conquistar cliente que ainda não é seu, clientes novos, né? O cliente que ainda não conhece seu trabalho, às vezes ele vai precisar de um esforço a mais para você conquistar ele. E aí eu vou passar algumas técnicas que eu utilizo, né? E o pilar um, falei que ia mostrar 3 pilares, né? O pilar um é o atendimento. Essa semana eu estava vendo um cara aí que é o mais forte aí da área, né? E o cara mais forte da área, ele o cara mais forte da área, ele geralmente ele mostra lá sobre atendimento, ele fala que para você atender melhor o cliente, você tem que como é que fala? Você tem que, para cada cliente, você tem que se adaptar o seu atendimento para o cliente. Mas não é isso que eu vou ensinar para vocês. Que ele fala assim, se você vai atender uma criança é de um jeito, se você vai atender um senhor é de outro jeito, e se você vai atender um jovem, né? Aí ele fala assim, aí você vai atender um jovem, você fala assim, ao invés de falar tudo bom, você fala, e aí cachoeira, você tá louco cachoeira? E não é isso que eu queria passar pra vocês, né? O cara mais top do bagulho falando, você tá louco cachoeira? E não acho que seja o mais correto ficar usando gíria na hora de atender o cliente. O bom seria atender o cliente sem muita gíria, que eu acho que não fica legal não. Então, o pilar um é atendimento, mas não é sobre esse tipo de atendimento que eu vou falar. Então, o pilar um, ó, eu separei aqui que tem 2 meios de você conquistar o cliente. Um é pelo racional, né, que a maioria pensa assim, poxa, eu vou falar tal coisa e vou convencer ele pelo racional. A outra opção é o emocional, então tem 2 opções, o racional e o emocional. Então eu vou passar algumas dicas de como tocar o emocional do cliente. A intenção não é explicar muita coisa, não é perder muito tempo explicando para o cliente. A intenção é usar algumas chaves que você vai acionar na cabeça do cliente, onde ele vai começar a se sentir emocionado com o que você diz. É como se você fosse resolver um problema num prédio, por exemplo, e na hora de resolver o problema no prédio, tem o síndico e tem o porteiro. E daí se você não tocar o emocional, é como se você, pela lógica, é como se você estivesse tentando conversar com o porteiro ao invés de conversar com o síndico do prédio. Não vai resolver nada. Então o ideal é você tentar conversar com o emocional, né? Senão você vai estar falando como o porteiro do prédio não resolve nada. E daí o ponto um que eu queria falar para vocês é autoridade. Por que tem que ter autoridade? Tipo, como que é essa autoridade? O cliente, quando ele entra na porta, ele não sabe quem que eu sou, quanto tempo que eu corto o cabelo. Eu corto o cabelo há 16 anos, mas ele chega ali e ele fala, esse cara aí que vai me atender, ele não sabe, né? E o cara que eu aprendi sobre isso é o Érico Rocha. Com o Érico Rocha, ele falava que tem algumas chavinhas que você acende na cabeça do cliente, que você liga na cabeça do cliente na hora de atender o cliente. E para explicar isso, ele fala que ele morou em Londres, né? Ele morava em Londres
E em Londres você dirige na outra mão, né, na esquerda. E aí ele tirou a carteira lá e levou um amigo dele para passear. E na hora que ele levou o amigo dele, ele não bebeu, né? Porque ele chamou o amigo dele, ah, tirei carteira, vamos sair? Aí lá na hora de voltar, como ele não tinha bebido, né? Ele tava voltando, aí um cara parou na frente dele e ele falava assim, sai da minha frente, né? Aí o cara falava, sai da frente você. E naquela discussão ali ele ficou nervoso e falou, então passa por cima. Não vai sair da minha frente, então passa por cima. E aí o cara desviou, né, dele. E aí ele seguiu. Daqui a pouco, conforme ele tá andando, ele vê uma sirene girando. Aí ele para o carro, o cara vem, pede para ele descer do carro, nervoso, né? Pede para ele descer do carro, enfia a mão no bolso dele, né? Pra tentar achar migalha de alguma droga. Ele fala, você tá bêbado, você tá bêbado. Aí ele fala, não, não tô bêbado não, né? Aí o cara fala, você tava dirigindo na contramão. Aí ele fala, não, é que eu tirei carteira agora, eu sou do Brasil. Aí o cara o cara fala, você tá bêbado? E aí ele tenta explicar pra ele que ele é do Brasil e tudo mais. E na hora que ele vai explicando, o cara vai entendendo, né? Ele fala, ah, tá, então você tirou a carteira agora, você tá aprendendo ainda, né? Aí ele consegue explicar pro cara, mas daí ele olha pro carro e percebe que o carro do cara era o mesmo carro que ele tinha mandado passar por cima. E aí ele falou assim, poxa, se eu tivesse percebido a autoridade naquele cara, eu não tinha mandado ele passar por cima. E por isso é bom você, na hora que você atende o cliente, ele não sabe quem você é. Por isso é bom você mostrar sua autoridade, o quanto você conhece do serviço. Não precisa explicar muita coisa. Ó. Conta o tempo que você tem já de carreira, ou o curso que você fez, ou quanto você dedica naquele serviço, né? Vai mostrar que você entende do assunto. E aí o então isso é autoridade. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é prova social. Conforme eu estou atendendo o cliente, eu mostrei que eu tenho autoridade, e aí eu falo assim, ó, eu corto o cabelo da maioria dos profissionais. Até os profissionais preferem cortar o cabelo comigo. E, e aí ele começa a perceber, nossa, se eles cortam o cabelo com você, eu também vou querer cortar o cabelo com você. Se até os profissionais cortam o cabelo com você, até eu vou querer cortar o cabelo com você. Isso não sei se vocês já ouviram falar do efeito manada, que é quando a multidão está indo para um lado e você acaba indo junto. Vamos dizer que tem 2 restaurantes. Um restaurante mó top lá, tudo estilizado, tudo bonito, só que vazio. E o outro salão, o outro restaurante não tão arrumado, só que cheio de gente. E a maioria acaba pensando assim, poxa, aquele ali tá vazio, deve ter alguma coisa de errado. Ou o preço é muito caro, alguma coisa tem de errado. Então vamos nesse daqui que está lotado de gente, né? A pessoa acaba escolhendo aonde está a maioria. Então cuidado na hora de contar o seu serviço e acabar falando que as pessoas não estão te escolhendo. Isso você pode estar dando um tiro no pé. O ideal é você mostrar que as pessoas escolhem você. Isso seria uma prova social. Se as pessoas estão escolhendo você, o cliente vai querer te escolher também. Efeito manada. O terceiro ponto, terceira chave que você tem que ligar, né? A primeira é autoridade, a segunda é prova social. A terceira chavinha que é interessante ligar é reciprocidade. Reciprocidade é quando você faz o bem para uma pessoa e a pessoa retribui o bem. E o jeito que ele explicou isso é tipo assim, ele fez uma festa pro filho dele e o filho dele, no final da festa, ele perguntou, e aí filho, gostou da festa? O
filho dele tinha uns 3 anos, já estava começando a entender. Ele perguntou: e aí, filho, gostou da festa? Aí o filho fala: gostei, pai, amanhã nós faz uma pra você. Aí ele fala: eu não ensinei reciprocidade pro meu filho. Eu ensinei ele a falar por favor, ensinei ele a falar obrigado, palavrinha mágica, né? Então, ele falou: isso não nasce. é, Ele não ensinou o filho dele a falar, a fazer reciprocidade, né? Ele falou que reciprocidade já nasce na gente, que é um instinto de sobrevivência. Cada ponto desse é como se fosse um instinto de sobrevivência. Você quer pertencer a um grupo, você quer respeitar uma autoridade para não ser jogado para fora do grupo, né? E na reciprocidade, se você se um cara caçasse um animal e trouxesse para você comer, você ia pensar assim: poxa, eu vou caçar e quando eu caçar eu vou trazer para ele também, porque se ele trouxer para mim e eu trouxer a minha caça para ele, nós não vai morrer de fome, né? Então isso acaba sendo um sistema de sobrevivência. E o ponto 6 aqui, que eu coloquei, é só para deixar vocês mais alerta, que é o desespero. Ponto 6 então é o desespero, onde você tem que tomar cuidado para não exagerar na hora de falar. Por exemplo, um exemplo de desespero, né, é a pessoa querendo casar ou namorar, e daí ela sai para uma balada, para algum lugar, e na balada, como ela está desesperada para casar, ela começa a chegar nas pessoas e falar: e aí, quer casar comigo? Quer casar comigo? Quer casar comigo? E isso vai acabar afastando as pessoas ao invés de aproximar, né? Então o desespero ele afasta, a pessoa não vai aceitar uma proposta de primeira. E quando um vendedor ou alguma pessoa tenta te vender uma coisa muito de cara, é como se ela tivesse desesperada para vender aquilo. E acaba afastando a proposta inicial, acaba afastando ao invés de fazer o que deveria. E então toma cuidado, isso aqui é um ponto para deixar vocês alerta para não explicar muito. Se vocês começarem a explicar muito, vocês perdem tempo no atendimento e acaba falando demais e isso deixa a conversa chata, né? E agora vamos para o pilar 2. O pilar 2 é a aparência. A aparência, eu ponhei aqui que é tipo plantar um jardim. Como assim plantar um jardim? Vamos dizer que a maioria das pessoas, quando quer um cliente, é como se elas fossem caçar borboleta. Quando você vai caçar uma borboleta, é como se a pessoa nunca viu alguém caçando borboleta, né? Mas se fosse caçar borboleta, seria assim: pega uma redinha e sai correndo atrás da borboleta para pegar aquela borboleta, né? E as pessoas, ao invés de correr atrás da borboleta, que acaba espantando a borboleta, o ideal seria você plantar um jardim. E esse é o pilar 2, plantar um jardim. Como é que você planta esse jardim que vai atrair a borboleta para o seu jardim? Ao invés de você ter que correr atrás do cliente, o cliente vai correr atrás de você. E como que você faz isso? Então, assim, tem algumas formas de fazer isso. Isso é o que eu chamo de marketing, né? Você fazer o marketing, que vai ser ali a forma que você está se vestindo, vai dizer, o cliente vai olhar e vai falar: nossa, esse cara aqui está vestido como barbeiro, né? Está com o uniforme da empresa, está vestido com como é que é o nome daquele negócio? Ah, agora eu esqueci. Aquele jaleco lá, aquele negócio. E a roupa que você está vestindo é um marketing. O jeito que está penteado o seu cabelo, se a sua barba está bem feita, né? Vai ser um marketing. Nossa, a barba dele está bem feita, o cabelo dele está bem cortado. O cliente vai acabar te escolhendo pelo que ele está vendo. Por exemplo, um cara uma vez falou assim: olha aquele cara ali, ele tem uma máquina de ouro, né? Aquele cara deve ser bom.
E na verdade, o que acontecia? Naquele momento ali, eu tinha 16 anos de carreira e o outro cara tinha apenas 1 ano de carreira. Mas ele falou assim: nossa, eu quero cortar com aquele cara ali qualquer hora, porque aquele cara ali, olha a máquina que ele tem. Com aquela máquina, aquele cara ali deve ser bom. Entende que a aparência atrai o cliente sem ele fazer nada, só dele estar parecendo um cara experiente, parecendo um cara que sabe do assunto, né? Ele acabou atraindo o cliente. 1 ano de carreira e eu com 16 anos de carreira. O cliente escolhendo o outro, porque o outro tinha a aparência. Então, se vocês puderem investir na aparência, colocar alguma coisa diferenciada, uma máquina diferenciada, isso vai dar um diferencial para você. E uma opção seria aprender a utilizar a internet, né? Hoje em dia a internet está na mão de todo mundo, né? Quem que não vê o celular? Foi feita uma pesquisa onde a maioria das pessoas ficam 60% do tempo do dia delas, elas ficam no celular, com o celular na mão. 60% do tempo as pessoas estão com o celular na mão. Então, se você investir na sua internet, no seu marketing pela internet, você provavelmente vai começar a atrair mais clientes também. E o terceiro pilar aqui eu coloquei como melhorar o seu serviço. Se você melhorar o seu serviço constantemente, você vai acabar se destacando. O bom seria estudar o que você ainda não sabe, né? A maioria às vezes fica lá, degradê, 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 e não sabe utilizar a tesoura. A hora que eu vou conversar com a pessoa fala, mas eu ainda não sei cortar muito bem com a tesoura. E o ideal seria você ir vendo alguns vídeos, né? Algumas fotos, mostrando aquilo que você ainda não sabe, algum corte que você não sabe, alguma coisa que você não sabe fazer, pesquisa aquela coisa que você ainda não sabe, que vai agregar na sua área, né? Se você é barbeiro, vê ali um corte, uma foto que você ainda não sabe. E você olhando aquela foto, você vai começar a ter gravado na sua cabeça o resultado que você precisa, né? Porque tem gente que quer fazer degradê, mas não sabe. Eu falo assim, qual que é o resultado que você quer entregar? Se você não sabe o resultado que você quer entregar, como é que você vai chegar lá? Então grava na sua cabeça, olha fotos daquilo que você quer fazer e você vai estar mais próximo de chegar no resultado ideal. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Aquela frase da Alice no País das Maravilhas. E escolher um mestre, né? O ideal seria você escolher um mestre que vai te ensinar aquele passo a passo. Por que escolher um mestre? Porque se você escolhe um, aprende aquele jeito e depois você já muda para outro vídeo, aí você aprende outro jeito, aí você muda para outro vídeo, aprende outra técnica diferente, porque cada vídeo que você assistir de caras diferentes vai ser técnicas diferentes. E uma vez chegaram para o Bruce Lee e perguntaram, você não tem medo daquele cara que você vai enfrentar, que sabe várias técnicas? Aí ele falou, eu não tenho medo do cara que sabe várias técnicas, porque o cara que sabe várias técnicas, ele não é bom em nenhuma. Eu tenho medo do cara que treinou uma técnica a vida toda. O cara que treinou em uma técnica a vida toda, ele é mestre naquilo. O cara que treinou várias técnicas, ele não focou em nenhuma, ele acaba não sendo bom em nenhuma, porque ele sabe muita coisa, mas não é bom em nada. E o último ponto aqui, do pilar 3, né, é descobrir o que os outros não fazem. O que os outros não estão fazendo vai te diferenciar também. Nessa parte de melhorar seu serviço, você pode aprender coisas que ninguém está tentando aprender. Você aprender um corte que ninguém está fazendo, uma coisa que ninguém está fazendo, vai te diferenciar, porque você é o único que faz aquilo. Então você acaba sendo diferenciado. E essa é a aula de hoje. Muito obrigado aí por quem compareceu. E
espero ter ajudado aí se eu puder ter ajudado pelo menos uma pessoa com essa aula, porque tem muita gente que vai olhar e não vai conseguir aplicar nada, né? Mas vai ter o cara que vai olhar uma aula dessa e vai aplicar e vai conseguir resultado, né? E é para esse cara que eu estou fazendo essa live aí. Muito obrigado aí por quem compareceu e até a próxima. Valeu!